Imagina o lugar mais remoto e inóspito da Terra. É tipo um deserto congelante no Cazaquistão. Nossa, o último lugar que alguém pensaria em comércio internacional, né? Exatamente. Fica muito mais longe de qualquer oceano do que qualquer outro ponto do planeta. Uhum. E, no entanto, hoje, esse exato pedaço de areia e gelo movimenta milhares de trens de carga por ano. É impressionante. Cortou o tempo de envio de mercadorias para a Europa pela metade. Pois é. E é com essa imagem maluca que a gente inicia o nosso mergulho profundo hoje, datado de 25 de maio de 2026. Bom, estamos prestes a decodificar como a iniciativa do Cinturão e Rota da China, a famosa nova Rota da Seda, está, assim, fisicamente reescrevendo a geografia do comércio global. E reescrevendo numa velocidade e numa escala que, sinceramente, o mundo moderno nunca presenciou. Sim, a ideia de pegar um deserto isolado e transformar num centro logístico global resume super bem a ambição absurda do que a gente vai explorar nas fontes de hoje. Com certeza. E olha, o nosso objetivo aqui não é fazer julgamentos morais sobre essa expansão, tá? Exato, a ideia é olhar para os fatos da nossa pesquisa. Isso. Decifrar os mecanismos econômicos e tentar entender de forma totalmente imparcial o que de fato está acontecendo. Uhum. Queremos responder a uma questão central. Que é, estamos diante de uma estratégia elaborada de dominação neocolonial ou tipo do maior projeto pragmático de colaboração econômica do século XXI? É uma pergunta pesada. É sim. Então, certo, vamos desempacotar isso. Os números do material que a gente avaliou são absurdos. Muito. 86 países envolvidos, um custo estimado entre 4 a 8 trilhões de dólares 8 trilhões, uau! e abrangendo quase 70% de toda a população global. É um projeto simplesmente monumental. Sem dúvida. Mas a primeira coisa que a gente precisa desmistificar logo de cara é a ideia de que existe um plano monolítico. Como assim? Sabe, aquela ideia de que é tudo rigidamente controlado lá de Pequim? Ah, sim. Com um mapa gigante na parede e pinos perfeitamente alinhados, né? Exatamente isso. As fontes mostram que não é assim. A realidade no terreno é um ecossistema, tipo, caótico e altamente descentralizado. Entendi. A China está colaborando com governos locais, com instituições financeiras internacionais. Criando um labirinto de contratos. Isso, um labirinto de contratos bilaterais. Eu diria que é menos uma marcha militar coordenada e muito mais uma corrida do ouro hiperativa. Faz todo sentido. Mas, bom, antes da gente ir olhar para o impacto que isso tem no mapa mundial, a gente precisa entender o motor dessa máquina. O que impulsiona eles? Qual é a motivação interna da China? Porque, publicamente, o discurso oficial liderado pelo presidente Xi Jinping tem um tom quase poético. Muito poético, é verdade. Tem uma citação nas nossas fontes onde ele fala algo na linha de, abre aspas, não iremos construir um jardim no nosso quintal, vamos construir um lindo jardim com lindas flores, do qual todas as nações poderão tirar proveito. As flores da diplomacia. Exato. E o projeto é tão sagrado para eles que foi inserido na Constituição do Partido Comunista. Uhum, não é pouca coisa. Mas a diplomacia das flores não explica o investimento de trilhões de dólares, né? O que realmente impulsionou tudo isso no começo? Bom, se conectarmos isso ao cenário maior, a motivação inicial foi, no fundo, uma questão de sobrevivência econômica doméstica. Como assim sobrevivência? A China já não estava voando? Tava, mas nas últimas décadas, durante aquele grande milagre econômico, a China construiu uma capacidade industrial que é simplesmente titânica. Ah, sim. Estamos falando de dezenas de milhares de fábricas, produzindo aço, cimento, vidro em escalas irreais. E aquelas empresas de engenharia gigantescas, né? Exato! Empresas focadas em erguer cidades inteiras e rasgar estradas de ponta a ponta no país. Mas quer dizer, uma hora o espaço físico acaba, certo? Não dá para você ficar construindo rodovias paralelas infinitamente dentro das próprias fronteiras. Exatamente esse o ponto. Chegou um momento em que o mercado interno simplesmente não conseguia mais absorver essa superprodução. Certo. Se essas fábricas parassem e as construtoras ficassem ociosas, a gente veria demissões em massa, E isso gera instabilidade social. que é o maior pesadelo do Pequim. Então a solução que eles encontraram foi genial e incrivelmente prática. Exportar o problema. Exportar a capacidade de construir. Eles precisavam de novos mercados urgentes para escoar todo esse maquinário e essa mão de obra.
para manter a roda da economia girando. Exatamente. Tem um provérbio chinês muito presente no material e na filosofia nacional que diz: se mirar alto, vai alcançar algo um pouco abaixo. Se mirar no meio, vai alcançar algo muito abaixo. E a decisão deles foi mirar, no planeta inteiro. Exato, não pensaram pequeno. É como se fosse, sei lá, uma daquelas gigantescas empresas de construção, uma startup, que cresceu demais e que acabou de reformar um condomínio inteiro. Boa analogia. Aí eles olham para o pátio, veem todas aquelas betoneiras, guindastes e milhares de operários ali parados e dizem: quer saber? Vamos reformar a cidade vizinha. E o continente ao lado. É bem por aí mesmo. Só que aí entra o X da questão. Construir ferrovias modernas e pontes dentro da China é uma coisa, né? O governo lá controla a terra, as leis e o capital. Com certeza. Lá eles têm um controle total. Mas e quando eles decidem construir na Ásia Central? Ou na África? O ambiente de negócios lá fora é completamente outro. Como eles lidam com as regras dos outros? É muito mais difícil e os riscos se multiplicam exponencialmente. É por isso que eles precisaram criar novos veículos de financiamento. Tipo o quê? Tipo o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, o AAIB. Não dava para depender só dos bancos estatais chineses fazendo empréstimos cegos por aí. Ah, entendi. O AIB tenta colocar alguma ordem nesse caos. Eles exigem 3 pilares básicos: Quais são? sustentabilidade financeira dos projetos, proteção ambiental mínima e respeito aos interesses locais. Tá, mas espera aí. Isso funciona na prática? Porque as nossas fontes dizem que dos cerca de 70 países listados como os parceiros iniciais do Cinturão e Rota, 27 têm aquela classificação de crédito descrita no mercado como imprestável. Pois é, junk status. E pior ainda, países tipo Afeganistão e Síria nem sequer têm nota de crédito. Como que um banco tenta mitigar riscos financiando infraestrutura bilionária em zonas de altíssima instabilidade? Na maioria das vezes, Com extrema dificuldade. imagino. O objetivo dessas exigências do banco é, tentar impedir que o projeto vire um cemitério de obras inacabadas. O capital precisa fluir, sim, mas o rigor dos bancos multilaterais é o que tenta garantir que as obras têm alguma lógica de retorno. Mesmo que num longo prazo bem esticado. Exato, mesmo a longo prazo. Isso nos leva de volta ao começo da nossa análise. A aplicação prática disso tudo. Como é que esses países em desenvolvimento estão reagindo, na prática, a essa enxurrada de concreto e dinheiro? Os sonhos de conectividade, né? Isso. Vamos voltar lá para aquele deserto congelante no Cazaquistão que a gente citou na abertura. As fontes chamam o país de a fivela do cinturão. Aquele polo logístico bizarro que eu mencionei é o Porto Seco de Corgos. Isso mesmo, Corgos. Agora, para quem está ouvindo a gente, a ideia de um porto seco pode soar super estranha, né? Afinal, porto não tem que ter água. Por que acontece ali exatamente? É fascinante, pela pura engenharia logística. Olha só, a malha ferroviária da China usa uma largura específica de trilho. A tal da bitola, né? Isso, a bitola padrão. Só que as antigas repúblicas soviéticas, como o Cazaquistão, usam uma bitola mais larga? Ah, então um trem não consegue simplesmente cruzar a fronteira. De jeito nenhum. O trem chinês fisicamente não cabe no trilho cazaque. Então, lá em Corgos, o que eles fazem é absurdo. Guindastes gigantescos literalmente erguem milhares de contêineres dos trens chineses Caramba! e transferem tudo para os trens cazaques em questão de minutos. É uma coreografia massiva, dia e noite. E o impacto disso é brutal. O material aponta que isso reduziu o tempo de envio de carga por terra entre a China e a Europa de várias semanas para um intervalo de 10 a 12 dias. É muito rápido. E é aqui que a gente precisa conectar esse porto remoto com a vida de quem nos escuta, seja lá onde a pessoa morar. Com certeza, afeta todo mundo. Porque, olha, quando o tempo de trânsito cai desse jeito, o custo do frete despenca. Isso afeta diretamente o preço dos eletrônicos, daquelas roupas e das autopeças que a gente compra no dia a dia. Exatamente. A logística basicamente molda a inflação global. Sim. E se o Cazaquistão soube aproveitar essa posição, E eles souberam. Eles não queriam ser só um local de passagem, sabe? Sincronizaram tarifas aduaneiras e transformaram a própria geografia num ativo altamente lucrativo. provando que a comunicação terrestre está voltando a ter força. Mas, mudando de continente, e se a gente olhar para a África, o que está acontecendo lá? A África é um cenário muito revelador. Tem aquele caso do Quênia, né? A famosa ferrovia conectando o porto de Mombasa a Nairobi.
Antes dessa linha existir, o cenário era um pesadelo, segundo as fontes. Era terrível. Rodovias de faixa única. Engarrafadas por dias, com caminhões, acidentes fatais o tempo todo. E hoje o que a gente tem? Trens gigantescos transportando mais de 150 contêineres diariamente, tirando todo esse peso e esse caos das estradas. É um alívio inegável para a infraestrutura deles. Mas me permita fazer um papel de advogado do diabo aqui, porque é aqui que a coisa fica realmente interessante. Vai em frente! Crítica mais comum e que aparece muito forte no debate é que os maiores beneficiados dessas obras colossais não são os países africanos, mas as próprias mega empreiteiras estatais chinesas que ganham os contratos. Uhum. Essa é uma crítica clássica. Eles chegam, trazem o financiamento do próprio banco deles, executam a obra com a própria empresa e embolsam os juros. Isso não soa como uma via de mão única disfarçada de presente. Olha, é uma dinâmica super complexa, mas o que é fascinante aqui é que, se a gente olhar pela ótica dos empresários africanos locais, o cálculo é bem mais pragmático. Como assim? Pega, por exemplo, a visão do diretor da empresa Bidco, lá no leste da África, que está nas fontes. Para eles, o continente precisa desesperadamente se tornar competitivo. A infraestrutura africana sempre foi uma barreira, né? Exato! Se o financiamento e a expertise chegam da China num ritmo super rápido, coisa que as instituições do Ocidente quase nunca conseguiram entregar nessas condições, eles simplesmente aceitam. Eles topam o negócio. A mentalidade é meio que preferimos lidar com o desequilíbrio inicial nos contratos do que continuar com a nossa economia parada por falta de estrada, sabe? Tá, tudo bem. Aceitam a obra. Mas e a questão do emprego? Porque outra crítica pesadíssima é a de que a China exporta seus próprios trabalhadores e deixa a população local só assistindo a obra subir. Isso é super debatido, mas as fontes mostram que, em grande parte, isso é um mito que não se sustenta puramente pela lógica financeira. Não. Não. O diretor da CCC, uma daquelas construtoras colossais chinesas operando na África, relatou que a proporção real costuma ser de cerca de 10 trabalhadores estrangeiros, locais no caso, para cada funcionário chinês. 1 para 10. Isso. E por quê? Por que pragmatismo puro? Importar um operário chinês, pagar voos, alojamento e o salário no padrão atual da China... Que aumentou muito, né? Muito. É incrivelmente mais caro do que contratar mão de obra local no Quênia ou na Etiópia. O lucro simplesmente dita que eles empreguem os locais. Mas espera, isso me levanta uma bandeira vermelha gigante. É mais barato contratar locais, lógico. Mas esses trabalhadores locais estão recebendo cargos de alta complexidade? Ah, aí é que tá. Posições de engenharia avançada ou gestão? Ou será que eles estão lá só quebrando pedra e misturando cimento, enquanto os executivos chineses tomam as decisões em escritórios confortáveis com ar-condicionado? Essa divisão é real. Porque é exatamente esse tipo de dinâmica que cria um ressentimento profundo na população local. E esse é um ponto crucial que a realidade no terreno valida. O alto escalão gerencial e a engenharia de ponta tendem, sim, a permanecer quase que exclusivamente nas mãos dos profissionais chineses. E a base fica com a força de trabalho local. Isso, ocupam posições técnicas de nível básico a intermediário. E tem um choque aí, há promessas constantes de transferência de tecnologia e capacitação. Mas não rola. A velocidade alucinante com que os chineses exigem que as obras fiquem prontas muitas vezes atropela o tempo que seria necessário para treinar os gestores locais de forma adequada. É um baita choque de culturas de trabalho. O que nos leva, inevitavelmente, ao aspecto mais sombrio desse pragmatismo acelerado todo. E quando dá errado? Quando a conta chega. O que acontece quando os governos desses países em desenvolvimento, que estão desesperados por crescimento, simplesmente não conseguem pagar a conta desses jardins floridos que o Xi Jinping prometeu? É aí que entra o famoso conceito da armadilha da dívida. E o caso do Sri Lanka, nas nossas fontes, é provavelmente o mais controverso de todos. O porto de Hambantota. Isso. Um porto de águas profundas no sul do Sri Lanka. O governo de lá pegou bilhões emprestados da China para construir esse porto, que logo de cara se provou um fracasso comercial absoluto, sem viabilidade nenhuma. A infraestrutura estava lá, os guindastes novinhos brilhando, mas a demanda? Nenhuma. Tinha época que recebia 1 ou 2 navios por semana. Pois é. Sem conseguir gerar receita para pagar o financiamento chinês, o Sri Lanka deu um calote. Entrou em colapso financeiro. E qual foi a solução imposta?
Eles foram forçados a entregar o controle total do porto para uma estatal chinesa num arrendamento de 99 anos. Além de ceder uma área imensa de terras ao redor do porto. Cara, é bizarro. É como você pegar um empréstimo gigantesco com um banco para construir uma mansão no meio do deserto. E quando você inevitavelmente não consegue pagar a hipoteca, o banco não só toma sua casa, mas também confisca o terreno ao redor por um século inteiro. Essa imagem da mansão ilustra perfeitamente o pânico de muitas nações. E isso reverbera profundamente no xadrez geopolítico. Como assim? Quem mais se preocupa com isso? Pega o caso da Índia, por exemplo. Eles olham para o Sri Lanka ali ao sul, que agora tem um porto chinês. E, ao mesmo tempo, encaram um megaprojeto no Paquistão, o chamado Corredor Econômico China-Paquistão. Que fica ao norte. Exato. A Índia se vê literalmente cercada. A China já adquiriu controle ou influência sobre 75 portos em 35 países. Uau, 75? Sim, muitos estrategistas ocidentais e indianos temem que essa rede, apelidada de colar de pérolas, seja na verdade uma estratégia naval disfarçada de comércio. Se tiver uma crise, esses portos podem abrigar a Marinha de Guerra Chinesa. Faz sentido o medo. Mas, olhando as fontes de forma imparcial, será que o caso do Sri Lanka prova que a China desenha essas armadilhas de propósito? Tipo, emprestando dinheiro, já sabendo que o país vai quebrar, só para confiscar a infraestrutura? Olha, sintetizando o que os analistas dizem, na maioria das vezes não é uma conspiração no estilo James Bond, sabe? Tá. O que acontece é muito mais banal. Muitas vezes é simplesmente um caso de governos locais políticos em países em desenvolvimento exigindo projetos monumentais e ruins. Os famosos elefantes brancos. Exato. Eles aprovam essas obras caríssimas, muitas vezes superfaturadas, só para agradar as bases eleitorais ou para fins políticos próprios. E a China só assina o cheque. Isso. Instituições como o Fundo Monetário Internacional fariam 1 milhão de exigências e cortariam o crédito. A China tem a política de não interferência. Eles oferecem o dinheiro e a construtora. Se o projeto quebra, a culpa é tanto da irresponsabilidade local quanto da negligência de quem emprestou. É uma tempestade perfeita de má gestão, né? E enquanto as nações em desenvolvimento lutam contra essas dívidas asfocantes, a gente tem que olhar para outra ponta, o fator europeu. A Europa é um capítulo à parte. Como é que as potências econômicas do Ocidente lidam com os tentáculos dessa rota da seda batendo literalmente na porta delas? A dinâmica muda completamente. A disputa ali é sobre quem dita as regras do jogo. E a China já entrou com o pé na porta, né? O porto de Pireu, na Grécia, que a estatal chinesa COSCO agora controla e apelidou de Cabeça do Dragão. Sim, eles compraram o porto no meio da crise europeia. Exato. A Grécia precisava de dinheiro, privatizou e os chineses modernizaram o porto de um jeito que o tráfego de contêineres aumentou quase 200%. É um sucesso comercial tremendo para eles. E não é só na Grécia. Tem a Alemanha também. Isso, o porto fluvial gigantesco de Duisburg, que hoje fica completamente lotado de trens que chegam da China toda semana. A economia alemã ganha muito com isso. Mas imagino que Bruxelas não deva dormir tranquila com essa influência toda. Nem um pouco. A preocupação da liderança da União Europeia é aquele conceito clássico de dividir para conquistar. Como eles fariam isso num bloco tão consolidado? Bom, a União Europeia precisa de unanimidade em decisões de política externa, certo? Sim. As fontes nos lembram que países que receberam rios de dinheiro chinês, como a Grécia e a Hungria, já bloquearam resoluções importantes da União Europeia. Resoluções sobre o quê? Desfavoráveis à China, seja criticando os direitos humanos ou as ações no Mar da China Meridional. Basicamente, a China compra influência indireta e isso levanta uma questão importante sobre a transparência ou a falta dela nas licitações e nos acordos. E ainda assim, a visão corporativa muitas vezes bate de frente com a política. O material traz uma perspectiva surpreendente do CEO da Siemens, gigante alemão. O que ele diz é muito revelador do pragmatismo ocidental. Muito. Ele diz que simplesmente ignorar a iniciativa do cinturão e rota, ou ficar de fora reclamando, é estupidez. Ignorar um mercado que tem 70% da população mundial é infinitamente mais arriscado do que participar.
Para uma empresa desse tamanho faz todo sentido. Ele argumenta que a Europa precisa sentar à mesa. Eles precisam participar dos projetos para poder forçar a China a adotar os padrões internacionais de qualidade, leis trabalhistas e transparência. Porque se o Ocidente ficar de fora, Pequim vai simplesmente criar a sua própria, a nova OMC, com as regras deles. E isso é um risco altíssimo para as potências tradicionais. Mas, pausando aqui um minuto, vamos trazer isso para a realidade da nossa audiência. O que tudo isso significa para quem nos escuta, independentemente de onde a pessoa viva? Significa que as bases do nosso mundo estão mudando. A origem, o custo e o transporte de absolutamente tudo que a gente consome. Desde o alimento no mercado até o smartphone no nosso bolso. Exatamente. Tudo isso está sendo silenciosamente remapeado pelas regras dessa nova superestrada comercial. É impressionante. Então, indo já para a nossa síntese final, o que fica muito claro das fontes é a dualidade da coisa toda. Com certeza. Não dá para ser simplista. O cinturão e rota não é só um ato de pura benevolência e desenvolvimento altruísta, como a China muitas vezes gosta de pintar, mas também não é puramente um esquema maquiavélico de extorsão. Não é um filme de vilão. Talvez o maior e mais arriscado movimento pragmático de influência comercial da história moderna. É um projeto repleto de estradas pavimentadas de oportunidades de ouro, mas também repletas de buracos fundos de endividamento. É um resumo perfeito. E sabe, tem um pensamento final provocado pelas fontes que eu queria deixar aqui para quem está acompanhando a gente. Por favor. Se a gente voltar no tempo, lá no século XV, as potências ocidentais passaram a dominar o mundo quando aperfeiçoaram as rotas comerciais marítimas, certo? As grandes navegações. Isso. E com isso, elas tiraram totalmente o poder e a centralidade da rota terrestre na Ásia. A antiga Rota da Seda. Exato. O que a gente deve se perguntar agora, olhando para esse volume insano de trilhos e portos sendo construídos, é o seguinte: se a China for bem-sucedida em ressuscitar o poder da comunicação terrestre ao longo de toda a Eurásia e conseguir integrar a África a essa rede, será que a gente está vendo a maré virar de novo? É essa a questão. Estaremos nós presenciando agora o fim absoluto de meio milênio de domínio marítimo do Ocidente? Uau, olha, isso é uma reflexão de explodir a cabeça para terminar a nossa análise de hoje. Uma mudança de era. Bom, fica o convite para a mente curiosa a continuar questionando essas narrativas prontas. Queria agradecer demais a companhia de quem escutou e ficou com a gente até o fim de mais esse mergulho profundo. Muito obrigado, pessoal. Continue investigando. Nós nos encontramos na próxima análise. Até lá!